queria começar a minha palavra nesta noite fazendo uma, não sei como é que eu vou chamar isso, mas eu vou indicar um livro. Pastor Silvio, conhece? Que Amor é Esse? O autor é Davi Rutter. Por que eu vou recomendar esse livro? Porque depois da minha palestra agora, depois desse momento que eu vou falar, eu vou deixar muitos conflitos no coração. Por que eu vou deixar conflitos? Porque eu não vou ter tempo hábil para poder resolvê-los. Mas eu preciso dizer para você como resolver esse conflito. Então, eu vou indicar esse livro. Ele é grosso, mas ele é de uma leitura maravilhosa, gostosa de ler. Você vai gostar muito de ler esse livro. Ele fala ele é um outro lado da visão da teologia reformada. Eu vou explicar isso daqui a pouco. E ele trata da teologia numa visão diferente da visão do Calvino. E ele tira, ou pelo menos ele modera as dúvidas em relação à teologia reformada. E nós não vamos conseguir sair desse evento sem tocar nos pontos da teologia reformada. Então, por exemplo, você vai ter que ouvir aqui, eu vou falar disso agora, daqui a pouco, que a teologia reformada entende que Deus realmente Ele escolhe e determina pelo menos um número de pessoas definido que são para a perdição eterna, e escolhe outros que são para a salvação. Isso não depende da fé de ninguém, isso não depende da vontade de ninguém, porque salvos na teologia reformada é tão somente aquele que foi iluminado por Deus, e uma vez iluminado por Deus, ele consegue ele entender as Escrituras, e entendendo as Escrituras ele crê, e crendo ele é salvo. Então, isso não é muito o que os batistas creem. A teologia reformada vai dizer que o homem, quando pecou, aconteceu nele a depravação total, que livre-arbítrio é uma realidade impossível e incompatível com a palavra de Deus. Ou seja, isso mata, de certa forma, a quietude de qualquer alma. Quem é que dorme com um barulho desse? Mas eu estou recomendando um antídoto que precisa ser lido. O pastor Silvio, eu recomendo a equipe aí da teologia da Filadélfia, vai ler o livro, e quando vocês tiverem dúvidas, vão perguntar para eles, eles vão responder. Bom, eu também posso ajudar a responder se estiver na minha alçada. Amém? Mas eu precisava dizer isso para os irmãos por causa dos pontos em que eu vou tocar aqui. Qual é o meu assunto nesta noite? Deveria ser o assunto do último dia, mas nós queríamos que o pastor Paulo Antônio viesse assim, estivesse mais à vontade, então eu fiquei para hoje, mas o meu assunto hoje é falar para vocês, é compartilhar, ou pelo menos dar uma visão geral, en passant, de tudo aquilo que emergiu da reforma. A reforma é um momento marcante na vida da igreja. A reforma muda a história da igreja. A reforma é a razão de estarmos aqui agora, querendo ou não, felizes ou tristes, entendendo o que foi os reformadores, a teologia que eles criam. E aliás, aqui já vou te dizer, nenhum reformador cria como os batistas creem. A visão teológica deles é diferente. A visão teológica deles é uma visão muito mais fundamentada na teologia de Agostinho de Hipona. Então, isso traz problemas seríssimos para a fé batista, principalmente os batistas que são batistas que creem, por exemplo, na perda de salvação. A Convenção Batista Brasileira não crê que salvação se perde, pelo contrário, crê na segurança de salvação. E por isso que existe aquela máxima batista da Convenção Batista Brasileira, uma vez salvo, salvo para sempre. Não se perde salvação. Isso está relacionado com aquele fato de Jesus dizer: aqueles que o Pai me deu, a nenhum eu perderei pelo caminho. Ninguém vem a mim se o Pai não me der.
e os que o Pai me deu, eu não os perderei pelo caminho. Não é que o crente é bom ou ele é ruim, ou que ele é mais crente ou menos crente do que o outro, mas se uma vez alguém entregou a vida a Jesus, o que a teologia batista da Convenção Batista Brasileira vai dizer é que se essa pessoa foi entregue pelo Pai a Jesus, não há qualquer possibilidade de Jesus falhar na sua missão de levar esse crente até as portas do céu e dizer: Pai, aqui estão eles, todos os que o Senhor me deu. Mas isso não é teologia reformada, porque a teologia reformada vai muito além disso. A Convenção Batista CIBI é muito mais aberta na sua teologia. Geralmente todos os pastores e membros da CIBI acreditam que salvação se perde, há possibilidade de salvação se perder. Lidamos aqui, a partir desse momento, com três confissões teológicas distintas. E eu vou pedir para você uma concessão. Eu não vou tanto pregar, eu vou mais dar um estudo nessas próximas 1 hora que eu tenho aqui. Olhando o relógio, eu fico desesperado com aquele relógio, porque eu volto com metade ou mais. Eu falo um terço do que eu queria falar e o relógio fica lá me perseguindo. Eu fico tentando convencê-lo e ele não para. Mas vamos lá. Eu parei quando estávamos falando. Quando eu parei, eu disse: irmãos, há algumas coisas que eu preciso falar. Eu queria que você pensasse comigo, e o que eu vou falar não são só das confissões teológicas, eu vou falar do que emergiu da reforma. A reforma, ela aconteceu simultaneamente em diversos reformadores. Por exemplo, o Zwinglio, ele é exatamente contemporâneo de Lutero. Aliás, ele nasce junto com Lutero e ele morre antes de Lutero. Então a gente está falando de um homem que viveu a reforma num outro lugar, na cidade de Zurique, com uma experiência completamente diferente de Lutero. E se não tivesse morrido na primeira guerra que ele enfrentou, talvez ele tivesse feito uma reforma em Zurique, na Suíça, muito maior do que Lutero na Alemanha, porque o Zwinglio, ele tinha uma mente muito mais aguçada, um pensamento profundo. Ele foi capaz de aprender o grego e o latim sozinho. Ele decorou o Novo Testamento inteiro em grego. Isso não era a língua dele. Ele aprendeu sozinho o grego, ele decorou sozinho. Ele pensava diferente, por exemplo, de Calvino. Calvino acreditava que a consubstanciação ainda era um fato, e ele acreditava que Cristo estava ali, o corpo de Cristo de fato no pão. Zwinglio disse: não, aquilo era uma forma de Jesus dizer: olha, aqui está o meu corpo, será partido por vocês, e esse pão e esse cálice vai simbolizar tudo que nós cremos hoje. O Zwinglio cria muito além, a reforma de Zwinglio era muito além da de Lutero. Lutero continuou batizando crianças. Zwinglio dizia: não, vamos batizar pessoas que creem, adultos. Foi em Zurique onde aconteceu o primeiro batismo de adulto, depois de quase 1000 anos. Foram os sacerdotes que trabalhavam com Zwinglio em Zurique que começaram a batizar, e eles fizeram um batismo assim grande, de muitas pessoas. Então eu estou dizendo para você que a reforma vai acontecer em lugares distintos, em momentos distintos. Vai acontecer, por exemplo, com o Calvino, uma situação completamente diferente. O Calvino já é um pouco mais velho do que o Lutero, morre um pouquinho depois do Lutero, mas eles são contemporâneos em cidades diferentes, em lugares diferentes, em estrutura diferente. Por exemplo, o Calvino nunca foi sacerdote católico. Ele era humanista, um cara que estava lá vivendo aquele momento áureo do humanismo, e o humanismo era aquela possibilidade de voltar às fontes. Os humanistas não era esse humanismo que nós conhecemos hoje.
de pessoas que estão na contramão de Deus. O humanista daqueles dias era um grupo de pessoas que estavam ali na Itália, e a Itália estava abarrotada de monumentos, de tantos símbolos do tempo áureo dos clássicos. Estava ali marcado por toda parte a presença de Agostinho de Hipona. As bibliotecas ainda estavam ali, e os italianos, vendo todas essas coisas, eles começaram a pensar: e por que não voltamos aos clássicos? Por que não descobrimos o que tinha de maravilhoso ali, já que havia um período longo de quase nenhuma produção teológica e filosófica muito fraca? Então, você tem um Calvino muito mais voltado para uma outra realidade. Mas eu queria que você pensasse, trouxesse a sua mente por um instante comigo para o efeito das 95 teses que Lutero pregou ali para enfrentar o Tetzel. Quando ele estava chegando na Alemanha, Lutero passou uns meses escrevendo as suas 95 teses. Ele já estava com o coração cheio de Romanos, cheio dos Salmos. Ele, desde 1505 até 1517, ele estudava profundamente as cartas de Paulo. Ele já havia entendido que salvação é pela fé. Ele já havia entendido que o homem não pode justificar-se a si mesmo. Aliás, eu queria que você também lembrasse, depois que você saísse daqui, que há um versículo de Romanos capítulo 5, aliás, capítulo 3, 4 e 5 de Romanos, ele fala profundamente sobre a justificação pela fé. E ele começa a dizer: não há justo, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há quem seja capaz de buscar a Deus. E ele então começa a mostrar: todos pecaram e Deus selou todos debaixo do pecado. Não há ninguém que possa emergir daí sem a graça de Deus. Mas chega um momento em que Paulo diz: e por que tudo é assim? Por que agora eu posso dizer que pela graça de Deus eu sou salvo? É para dizer, pelos séculos vindouros, os séculos eternos, pelos séculos dos séculos, cada vez que alguém olhar para mim, vai dizer: eu estou aqui, ou nós estamos aqui, porque a graça de Deus nos libertou, para provar para toda a eternidade que Deus é bom, eternamente bom, e que eu sou eternamente um nada, eu sou nulo diante da graça de Deus. Quando eu penso naquilo que estava enchendo o coração de Lutero, eu penso que Lutero disse assim: não dá mais para que alguém venda perdão, não dá mais para que alguém compre perdão. Eu preciso dizer que o perdão é de graça. E ele escreve as 95 teses, coloca lá na porta do castelo, e o resultado foi que Lutero, ele foi perseguido. 2 anos depois que ele fez isso, a coisa começou a engrossar, porque no princípio o Papa Leão X pensou que Lutero estivesse tão somente em uma briga entre monges e monastérios, e ele não pensou. A maioria dos que eram os auxiliares de Leão X pensava que algo estava acontecendo, mas então ele decide que é hora de punir Lutero. E quando ele parte para esse ato de punir Lutero, ele então faz a sua bula de excomunhão, dia 15 de julho de 1520. Eu acho tão interessante isso, porque quando Lutero ele recebe a bula, ele tem uma reação de gigante. Sabe, o Davi diante do Golias, quando Lutero pegou aquela bula na mão, ele gritou, ele disse: já sinto maior liberdade no meu coração, pois finalmente sei que o Papa é o anticristo, e que seu trono é aquele trono onde Satanás se assenta. Esse é o Lutero que nós precisamos conhecer. É esse homem com
com chama nos olhos, é esse homem com a visão de reino, é esse homem que está convencido de que Deus é soberano. Ninguém faz essas coisas se não entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. No dia 4 de novembro de 1520, meses depois, Lutero simplesmente queima a sua bula no fogo. Aliás, perdão, 10 de dezembro de 1520, ele queima a sua bula no fogo. E ele diz: como tu, Papa, tem atormentado a santa palavra de Deus, ele disse: pois que agora o fogo do inferno te atormente. Pensa nisso. Pensa como é que esse homem está cheio de Deus. O que faz alguém ficar cheio de Deus, irmão? O que faz você ficar cheio de Deus? Quando você pensa na sua vida carnal, qual é a sua solução para sair dela? Deus usa homens ousados, mas a ousadia só vem quando você conhece a história de Davi e Golias, quando você conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. A ousadia só vem quando você começa a ouvir as promessas de Deus, quando Ele diz: se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Nada te pode fazer mal. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Você só encontra ousadia para essas coisas crendo e lendo aquele texto que o Gabriel citou aqui de Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, quando ele diz: eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem coisas desta vida, nem do porvir, nada, exatamente nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que faz a fé nascer no coração de cada crente? É a palavra de Deus. Romanos 10, versículo o quê? Romanos 10, 17, diz o quê? Olha o diagnóstico. Vamos lá? Romanos 10, 17, diz o quê? E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Se alguém pudesse dizer, e há dois momentos em que se diz que a reforma aconteceu. O primeiro deles, a reforma aconteceu no dia em que Lutero queimou a bula papal no fogo. Outros dizem que a reforma aconteceu dia 18 de abril, exatamente, porque o Lutero foi para a dieta de Worms, no dia 17 de abril, às 4 horas da tarde, ele chegou ali, e é muito interessante, porque quando nós começamos a examinar esse momento da história de Lutero, nós vamos perceber como foi extraordinário ver esse homem agindo. Quando Lutero estava diante de Carlos V, ele fez duas perguntas. Ele perguntou para Lutero, ele disse: esses livros que estão aqui são teus? Ele disse: são meus. E aí ele fez a outra pergunta, e a outra pergunta que ele fez é: você gostaria de renunciar à sua fé? E ele diz para Lutero: é ridículo que um monge possa estar certo em sua opinião e toda a cristandade durante 1000 anos errada. E aí Lutero faz o seguinte, ele diz: eu quero um momento para orar, eu quero um momento para buscar Deus. E ele vai para casa no outro dia, dia 18, exatamente, dia 18, ele chega ali, 18 de abril, ele chega ali às 6 horas da manhã e ele entrega a sua resposta. Queria ler mais uma vez essa resposta, ela foi lida aqui no primeiro dia, mas eu queria ler ela novamente para você. A menos que possa ser refutada, e que eu possa ser refutado e convencido pelo testemunho das Escrituras,
e por claros argumentos, visto que não creio nos papas, nem confio nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura, citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso, não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer alguma coisa contra a sua consciência. E é a minha posição. Não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém. Quando Lutero disse isso, ele estava batendo o martelo. Nesse momento, Lutero estava dizendo: eu estou pronto para morrer ou para viver. E eu imagino que um versículo do capítulo 14 de Romanos encheu o coração de Lutero naquela hora. Você sabe que versículo é esse? A gente diz só as Escrituras, né? Capítulo 14 de Romanos diz tantas vezes naquele versículo: se eu morrer, para Deus morro, se viver, para Deus vivo. Tanto morrer como viver é lucro. Não diz isso naquele capítulo 14, mas é isso que está enchendo o coração dele. Eu estou pronto para viver. Se eu viver, será para a glória de Deus. Eu estou pronto para morrer. Se eu morrer, será para a glória de Deus. Quantos de nós fazemos isso? É por isso que nós precisamos de uma reforma no coração, na alma. Lutero saiu da dieta de Worms, já condenado, prescrito o resto da sua vida. Havia uma sentença, havia um preço para quem trouxesse a cabeça de Lutero. Ele viveu até os últimos dias da sua vida, condenado à morte, mas foi o tempo que ele mais produziu. E por causa de uma coisa que nós pouco valorizamos hoje, que foi a imprensa, nada do que Lutero fez teria sentido. Porque olha só, eu queria te dar alguns dados. E agora eu vou te dar dados, porque eu queria que isso enchesse o seu coração. Me enche o coração. Estava dizendo para alguns ali, eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha de mim. Às vezes eu durmo com a consciência pesada, porque olha a vida de Lutero. Lutero, irmãos, ele é considerado talvez um dos primeiros jornalistas da imprensa. Lutero, ele escreveu inúmeros, ele entendeu o mercado de livros e ele começou a escrever assim gloriosamente. Lutero escreveu mais de 60.000 páginas desde o dia da reforma de Worms até o dia que ele morreu. Ele escreveu 60.000 páginas. Ele escreveu nos primeiros 4 anos 30 folhetos, e ele fez 400.000 cópias desses folhetos, e ele inundou a Alemanha inteira com esses folhetos. Ele traduziu a Bíblia nesse período, e ele fez logo de primeira 5.000 cópias, para pobres, para ricos, para grandes e pequenos, toda a Alemanha, nos primeiros 10 anos do ministério de Lutero, lia a palavra de Deus na sua própria língua. E Lutero foi se autoeducando, ele foi trabalhando, ele fez coisas que todos nós ficaríamos impressionados. Lutero, ele, além de fazer todas essas coisas, ele fez algo que foi maravilhoso. Lutero casou-se com Catarina Vambora. O nome é esse mesmo, Vambora. Vambora servir a Deus, né? Ele chegou perto dela e falou assim: Catarina, vamos embora servir a Deus. Mas você sabe o que é bacana no casamento de Lutero? Isso eu não queria deixar de trazer para você. Lutero não foi um reformador. Alguém já disse que Lutero, ele foi pregador, ele foi professor, ele foi teólogo, ele foi compositor. Alguém se lembra do hino que nós cantamos ainda hoje, que saiu daquela mente cheia de Deus? Fala para mim, gente.
Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Valeria a pena cantar esse hino hoje. Isso saiu da mente de Lutero. Sabe o que Lutero fez? Lutero trouxe a música para a igreja, para que todas as pessoas cantassem. Ele compôs música, gente. O homem não era só crente, cheio do Espírito Santo, não era só um reformador. O homem era um tremendo escritor, ele era um tremendo pregador do Evangelho, ele era um motivo de louvor de todos os amigos que o conheciam. Ele era um jornalista, ele compunha músicas maravilhosas. E além disso, ele se casou com Catarina e Vambora servir a Deus, Catarina. E ele não só se casou. Lutero deixou um legado maravilhoso nessa área. Tem um trechinho aqui que eu queria ler para você. Lutero tornou-se o pai de 6 filhos. E as suas ideias sobre matrimônio, como todas as outras, foram ansiosamente devoradas pelos estudantes, e se tornou base de interesse por todos os protestantes e para todos os casados e para todas as famílias dos seus dias. Lutero foi bom pai de família, Lutero foi um bom marido, amava, respeitava, tratava com honra a Catarina, e ele começou a escrever sobre casamento, e os padres que nunca tinham ouvido como é que a vida conjugal começou a aprender do Lutero, reformador, compositor, escritor, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, como é que se vive uma vida conjugal. Mas ele não escreveu isso na teoria, ele viveu uma vida conjugal perfeita. A casa de Lutero era visitada para que as pessoas pudessem ver como é que era a casa de um pastor, homem de Deus. Tratava bem os seus filhos, tratava bem a sua esposa e ensinava como se deveria viver uma vida matrimonial segundo o coração de Deus. Pensa nesse homem. Não dá vergonha de vez em quando a gente fica pensando assim: meu Deus, eu sou quase um nada perto desse homem. O Lutero fez todas essas coisas e ele morreu em 1546, e embora ele tivesse estabelecido as bases da reforma, aí eu começo agora a mostrar para vocês o que é que surgiu da reforma. Eu estava falando ainda de Lutero, tenho meia hora para falar do que sobrou, do que veio aí para frente. Mas o Lutero, ele lançou as bases. Naqueles dias, é impressionante, os homens não passavam de 60 anos. Então, você tem um Lutero que teve uma vida produtiva curta. Embora ele tenha vivido quase 20 anos com a sua família, ele morreu muito cedo. E depois dele, um contemporâneo dele chamado Zwinglio, que eu já comecei a falar sobre ele, se levantou, foi levantado por Deus. O Zwinglio era de uma família melhor do que a de Lutero, era um homem com uma capacidade aguçada, um conhecimento extraordinário, era humanista. E logo no seu primeiro trabalho, quando o Zwinglio chegou no monastério em 1505, Zwinglio começou a dirigir no sacerdócio, ou trabalhar no sacerdócio em Claros em 1506, um ano depois. Então, Zwinglio é contemporâneo de Lutero, é aquele cara que está na Suíça. Lutero está na Alemanha vivendo algumas experiências com Deus, mas o Espírito Santo de Deus, quando está querendo fazer alguma coisa, ele investe, ele prepara o cenário, ele começa a fazer coisas extraordinárias. A gente olha, por exemplo, para a vinda de Jesus, muitos já citaram isso aqui, mas o mundo foi preparado para Jesus chegar, pois a Europa foi preparada pelo Espírito Santo para que a reforma acontecesse.
E o Zwingli começou a pregar, e ele começou a ler a Bíblia lá em Claros. Ele foi para ali porque lá tinha uma grande universidade. Ele pensou, eu posso continuar os meus estudos. E ele então se debruçou sobre os seus estudos, e algo começou a acontecer no coração dele. Primeira coisa que aconteceu com Zwingli: antes que Lutero começasse a pregar ou estudar Romanos, Zwingli se apaixonou pela Bíblia. Amou, aprendeu latim por conta própria, aprendeu grego por conta própria, decorou todo o Novo Testamento em grego, começou a pregar, e aí ele foi convidado para ser sacerdote na cidade de Zurique. Quando ele chegou na cidade de Zurique, ele já mandou avisar que ele começaria pregando o livro de Mateus. E depois que ele pregasse o livro de Mateus, ele iria partir para alguns textos avulsos, e depois então ele pregaria em definitivo as cartas de Paulo. Enquanto ele pregava as cartas de Paulo, ele tomou um susto quando ele percebeu que as cartas de Paulo e o ensino de Paulo não eram os ensinos da igreja, e que aquilo que os padres e papas ensinavam não condizia com a palavra de Deus. E ele então começou a ensinar a verdade. Ele começou a ensinar que deveria se tirar as imagens dos cultos. Ele começou a ensinar que não se podia comprar indulgência. Ele começou a dizer que as crianças não podiam ser batizadas, que o batismo era para adultos. E ele então começou a ensinar que os sacerdotes também não podiam viver uma vida de celibato, eles precisavam casar dentro da igreja, com uma diferença muito grande. Enquanto Lutero pôs as 95 teses na porta da igreja, o Zwingli teve uma outra estratégia. Ele disse consigo mesmo: eu vou devagarinho e sempre. Eu vou mudar tudo devagarinho. Só que a estratégia dele foi exatamente a razão do caos. Porque a igreja começou a perceber, e ele então começou a ser perseguido. Os reinos daquela época começou a se ajuntar. Só um detalhe sobre a Europa, irmãos, quando a gente fala da Europa hoje, a gente fala da Suíça, fala da Alemanha, fala da Espanha, da França, a gente pensa num estado bem montadinho, né? Não era assim que funcionava. Havia o território da Espanha, o território da França, mas os governos eram governos de pequenas regiões, de pequenas províncias, e cada província era independente. Então, não havia um rei que governasse sobre toda a França. Haviam províncias governadas por pequenos reis. Eram chamados feudos, onde alguém estava ali no governo. Enfim, algumas regiões se juntaram, fizeram uma guerra contra o Zwingli. E em 1531 ele foi morto numa batalha. O que segue daí é que a reforma protestante na Alemanha simplesmente foi barrada. Ela simplesmente não andou. Mas os discípulos de Zwingli continuaram a batizar. E aí começa a aparecer um povo chamado batistas, porque o Zwingli foi o primeiro dos reformadores a rebatizar. Mas eles, na verdade, não são o que nós chamamos de anabatistas. E eu queria falar agora sobre os anabatistas. E por que eu quero falar sobre os anabatistas? Quero começar a mexer na questão teológica. A questão teológica, ela é muito séria para nós. Por que é séria? Há 3 grupos teológicos que emergem da reforma. Há os que nós chamamos de reformados, como Calvino, vou falar dele daqui a pouco. Há os que nós chamamos, posteriormente, chamados de discípulos de Armínio, porque Armínio também era calvinista, mas os discípulos dele criou uma doutrina chamada arminianismo. E havia uma outra doutrina, que era a doutrina anabatista. A grande questão é o que nós somos.
nós somos calvinistas, nós somos anabatistas ou nós somos dos arminianos? Essa é uma pergunta que eu pessoalmente não consigo responder, porque nós não somos, de certa forma, nenhum deles. Mas queria falar dos anabatistas primeiro. Anabatistas era um grupo de homens, talvez de toda a história, desde a Reforma agora, não houve nenhum grupo de pessoas que foi tão perseguido como os anabatistas. Eles eram simplesmente odiados, massacrados, destruídos, queimados na fogueira, afogados, tanto por reformadores como pela Igreja Católica. Por que eles eram assim? Quando Zwinglio rebatizou pela primeira vez em Zurique, alguns anabatistas se ajuntaram ao grupo do Zwinglio. Mas quem eram os anabatistas? Os anabatistas faziam parte de um grupo, mais ou menos o que nós podemos chamar de igreja subterrânea da Idade Média. Era um grupo de pessoas que talvez sejam descendentes aí do Wycliffe, ou do John Huss, ou do Savonarola. Eram pessoas que já haviam entendido que se devia batizar. Não crianças, mas adultos. E eles então, eles eram radicais. Eles têm uns posicionamentos, eu quero te mostrar alguns deles. Mas eles eram radicais. E eles eram provocadores. Eles iam para a porta da igreja dos reformados dizer: olha, vocês estão errados. Eles faziam de todas as formas. Eles enfrentavam reformadores e enfrentavam católicos. Há um ponto que o primeiro teólogo, o primeiro e talvez um dos poucos teólogos dos anabatistas, aliás, um detalhe sobre anabatistas. Por que nós não sabemos nada da história sobre os anabatistas? Nós não sabemos nada. Nós não conhecemos nada. Por que não conhecemos? Porque eles não tinham tempo para escrever teologia. Eles eram igual aquela história dos peixinhos que estavam dentro do tanque de água do Bagre. Já viu a história do tanque de água do Bagre? Foram buscar, tinha um moço que buscava no deserto lambari lá no rio e trazia, e quando ele chegava em casa, todos os lambaris estavam mortos. Um dia, por uma coincidência, veio um bagre junto com o lambari. Ele chegou em casa, todos os lambaris estavam vivos. Sabe por quê? Porque eles não tiveram tempo de morrer. Eles só tinham tempo de fugir do bagre. E eles então não morreram. Os anabatistas sobreviveram à perseguição mais cruel, porque eles não eram odiados só pela Igreja Católica, eles eram odiados pelos reformadores. O próprio Calvino queimou muitos deles na estaca. O próprio Calvino dizia que matou alguns deles porque eram bruxos, eram difamadores da fé, eram blasfemadores. Então nós temos um problema aí que você talvez nunca tenha ouvido. Por isso que eu estou recomendando esse livro, amém? Porque eu estou falando algumas coisas aqui, você está pensando assim, mas peraí, pastor, os reformadores não eram uma bênção? Era. Mas a gente precisa entender uma coisa. Mesmo o homem mais perfeito, mesmo o homem que com o maior conhecimento que você pode imaginar, mesmo o pastor Silvio, mesmo eu não tenho tanto conhecimento como o pastor Paulo Antônio, mas mesmo nós, quando colocado no poder, de alguma forma o poder corrompe. O poder corrompeu os reformadores. O poder fez Calvino se tornar um assassino e levou séculos para que Calvino pudesse tirar de si aquela mancha. Mas o interessante é que os anabatistas, eles sobreviveram. E o próprio Zwinglio, ele tinha um problema sério com os anabatistas, porque ele pensava o seguinte: esses anabatistas, eles podem criar problema para a reforma que eu estou lutando para estabelecer. E uma coisa que
talvez vocês também não entendam, é que a partir de 1555, quando houve um acordo entre reformadores e Igreja Católica, uma das decisões era o seguinte: se tal cidade é protestante, ela só terá a igreja protestante. Se tal cidade é católica, só terá a igreja católica. Não se aceitava nenhuma outra religião. E se alguém resolvesse se insurgir contra aquela religião, ele deveria ser exterminado. E a forma de exterminação era, literalmente ou quase sempre, ser queimado na estaca e na fogueira. Então os reformadores, eles têm esse lado. Os reformadores, sabe aquela palavra bacana de Deus, extraordinária, que o Gabriel estava pregando aqui, falando que só os puritanos entenderam, é porque o Gabriel estava com isso, era o pano de fundo que ele estava falando. Os reformadores foram bênção? Foram. Por que eles foram bênção? Porque eles reformaram a igreja, mas a gente não pode pegar o lado humano deles. Quando eu estiver falando de Calvino, você vai entender um pouquinho. Mas eu queria mostrar para vocês algumas coisas, e aí eu queria que você começasse a fazer um diagnóstico pensando o que você é. O que os anabatistas nos deixaram? Os anabatistas defendiam, são 7 pontos que eles defendiam. O primeiro ponto que eles defendiam: batismo de criança é uma abominação papal, não se batiza criança. Você é anabatista? Outra coisa que eles criam, a proibição: todo aquele que ceder ao pecado, sendo avisado primeiro e segunda vez, deve ser considerado extirpado da igreja. Eu olhei para o pastor Silvio ali. Pastor Silvio é mais misericordioso que os anabatistas. O pão e o vinho só devem ser repartidos com os domésticos ou os membros da igreja. Isso é muito batista, muito batista. Os batistas normalmente só celebram a ceia para os crentes verdadeiros. O cristão verdadeiro deve ser separado do sistema do mundo. O cristão verdadeiro não pode envolver com a política, com o governo. A igreja é separada do mundo. Isso é o quê? Isso é muito batista. Outra coisa, deve haver pastores que preguem regularmente a palavra, e se um deles tivesse se ausentado, deve ser escolhido outro que continue a pregar a palavra continuamente. Isso é muito batista. Outra coisa que eles defendiam: os cristãos devem exercer autodefesa sem magistratura, ou seja, o cristão não pode pegar na espada para fazer guerra. Eles preferiam morrer a enfrentar qualquer grupo na espada. Isso é muito batista. Os cristãos não devem fazer juramentos, eles devem ter a sua palavra como sendo sim, sim e não, não. Isso não é muito batista, gente? Fala amém. Amém. Mas infelizmente os batistas não saíram dos anabatistas. Sabe de onde nós saímos? Dos calvinistas. É curioso, né? A gente é engraçado essa questão. Os anabatistas foram perseguidos, foram destruídos, foram aniquilados. Uma das coisas que eu queria que você lembrasse é que o Zwinglio, esse homem que foi um tremendo homem de Deus, tinha problemas demais com mulheres. Talvez por isso o Zwinglio não tenha levado adiante a sua reforma. Ele foi um dos que mais perseguiu e matou anabatista. O primeiro teólogo anabatista, um homem chamado Félix Mans, o Zwinglio e a sua equipe de administração afogou esse teólogo anabatista no centro da cidade de Zurique, por como ele queria ser batizado. Então batize ele, até ele morrer. Mergulhou o teólogo lá e batizou ele na morte. Ele morreu literalmente ali.
E os outros dois teólogos, e aí eu acho tão assim, o Baker Sattel, ele foi talvez tenha sido assim mais cruelmente assassinado pela equipe do Zwinglio. E aí eu vou dizer para você, Zwinglio é o quê, gente? Um reformador. O conselho de Zwinglio determinou que o Sáter deveria ser condenado à morte primeiro, deveria se cortar a língua dele, tirá-la fora. Depois, a carne dele deveria ser tirada com facas aquecidas no fogo até ficar vermelha, e a carne deveria ser tirada do corpo dele. E por fim, ele deveria ser queimado na estaca. Não é assustador? Você não fica pensando assim, a gente estava falando de uma coisa tão maravilhosa, todos nós aqui, glorioso, Deus, que coisa boa, né? Só a graça, só a escritura, só a fé, só Cristo, só a glória de Deus. Mas os homens que diziam isso eram homens, gente. Era gente como nós somos gente, não eram super. E o Zwinglio foi um dos que participou da morte, foi um dos que talvez tenha mais perseguido os anabatistas, mas não tanto como Lutero, porque Lutero simplesmente não suportava o tal do anabatista. Não suportava. Eu não vou falar mais sobre Anabatista, porque eu quero falar um pouco sobre Calvino, e minha hora não para. E eu ainda quero falar pelo menos de três confissões da igreja. Então, rapidamente quero falar sobre Calvino. Calvino é um teólogo que nasceu já quando Lutero já havia proclamado as suas teses, e ele era francês, era um homem requintado, um homem que estudou direito. O pai dele teve condição de estudar, ele convivia com famílias muito nobres, então ele era aquele homem mais delicado. Enquanto Lutero ia para a porta da igreja, fazer um paralelo, né? Enquanto o pastor Silvio era Lutero, o pastor Paulo Antônio era era o Calvino, né? Ô, irmãos, espera aí, você acha que o pastor Silvio ia falar assim tão calmamente e explica? O pastor Silvio ia lá para a porta da igreja e pegava as 200 mil teses. Mas o Calvino era esse homem mais refinado. Enquanto Lutero escreveu muitos livros, ele foi para os jornais, tipicamente pastor Silvio, vamos para o jornal, vamos para a televisão, e escreve 2 livros, 3 livros, traduz a Bíblia em um ano, e traduz 40 mil exemplares da Bíblia, põe cada cidadão na Alemanha para ler. Todo cidadão na Alemanha, rico ou pobre, ou leu a Bíblia de Lutero, ou escutou a leitura de Lutero. Foi a primeira vez em 1000 anos, aliás, foi a primeira vez na história da igreja, que uma nação inteira leu a Bíblia pela primeira vez, gente. Pensa nisso, o efeito desse homem na humanidade. Nunca uma nação inteira havia lido a Bíblia. Sabe por quê? Porque os manuscritos eram desse tamanho, ninguém podia ter um manuscrito em casa. A primeira Bíblia, ou a Bíblia, começou a ser escrita já no final do 1º século. Os cristãos dos primeiros dias não tinham Bíblia. Jesus terminou ali, estou indo para o céu, galera, faz o seguinte, meus filhos, vão e testemunhem, mas não tinha Bíblia, era o que viram e o que eles experimentaram. Quando a primeira Bíblia foi escrita, aliás, quando o primeiro livro da Bíblia foi escrito, Gálatas, ou talvez um dos livros das cartas de Paulo, mas provavelmente Gálatas, ainda faltava muito tempo para o primeiro evangelho ser escrito. Você sabia que Paulo nunca leu nenhum dos evangelhos? Você sabia que quando João foi escrito, já tinha 40 anos que Paulo havia morrido? Então eles não tinham Bíblia. E as Bíblias eram só os homens mais ricos que juntavam a coleção do Novo Testamento.
No final do segundo século, você começa a encontrar homens que já tinham, homens ricos, mas era rico mesmo, que já tinha todos os livros da Bíblia em casa, ou igrejas que já tinham uma Bíblia para todo mundo ouvir a leitura. Então, a Alemanha de Lutero foi a primeira vez que uma nação inteira pegou uma Bíblia na mão e começou a ler. Olha, isso é reforma. Isso é Deus agindo. Isso é grande. Isso é maravilhoso da gente ouvir. Bom, quem é o Calvino? Calvino é esse homem, e ele se converteu, logo ele era humanista e começou a estudar, e os panfletos e a doutrina reformada de Calvino chegou a ele, de Lutero chegou a ele, e Calvino, e por volta de 1530, Calvino se declarou, protestante. A partir daí vai acontecer muitas coisas, porque Calvino começa a ser perseguido, os protestantes na França, e ele então decide que ele vai sair da França. Enquanto ele ia para Estrasburgo, ele teve que passar em Genebra. E aí, os irmãos já ouviram o pastor Silvio citar aqui o Farel. Ele era o regente da cidade de Genebra. E sabendo que Calvino estava ali, ele ousadamente apontou para Calvino e diz: olha, você tem que nos ajudar aqui, porque os escritos de Calvino já estavam espalhando no mundo inteiro. Calvino havia já escrito as suas Institutas, que era o primeiro tratado teológico formal, sistemático de teologia. Então Farel disse: você tem que nos ajudar, e ele perjurou e falou: olha, se você não nos ajudar, Deus vai te castigar, e Deus vai te perseguir, e você tem que nos ajudar. E o Calvino rendeu-se. Só que particularmente, eu acho que a ruína de Calvino foi Genebra. Porque o que o Calvino decidiu? Ele decidiu que ele faria a primeira cidade governada por um sistema, uma legislação totalmente teológica e teologia reformada. Ele criou uma polícia especializada para averiguar o comportamento dos crentes e a fidelidade dos crentes à doutrina calvinista. Ele foi o primeiro homem a criar os ministérios. Haviam pastores, haviam presbíteros, haviam diáconos, haviam pessoas na igreja, mas a cidade inteira era a igreja de Calvino, crentes e não crentes. Todos eram, feliz ou triste, alegre ou contra a sua vontade, declarados partes de uma teologia reformada. E sabe qual é o mais trágico disso? Quem não concordava, morria. Quem se insurgia, morria. E quando nós começamos a estudar a história de Calvino, eu não quero falar muito sobre isso, uma história de Calvino é marcada pela morte de um homem. Todos nós já ouvimos falar de Michael Servetus. Servetus foi talvez a pior decisão de Calvino. Eu queria, não sei se vai dar tempo, mas eu queria só mostrar para você aqui algo que eu acho muito triste na história de um homem de Deus. Quando Servetus estava ali para ser julgado, algumas coisas foi muito interessante. Primeira coisa que Farel, que era quem estava fazendo o julgamento, era o juiz naquele momento, Calvino escreveu para ele um dia e disse assim: eu espero que a sentença seja a pena de morte. Isso aqui é uma frase de uma carta de Calvino escrita para Farel. Outra coisa que Calvino fez, Calvino era o acusador, ele também era testemunha de que esse homem havia cometido a blasfêmia. Sabe qual eram as blasfêmias dele? Ele acreditava que Deus é único, ele não acreditava na Trindade. Outra coisa que ele não acreditava, que criança devesse ser batizada. Isso perturbava Calvino, isso perturbava de tal forma que ele foi condenado à morte
E aí é uma coisa muito interessante, porque ele pediu para ser decapitado. Há uma frase aqui que diz: ele pediu para ser decapitado, ao invés de ser queimado. Calvino estava inclinado a apoiar esse apelo, mas o ancião Farel o reprovou por total tolerância e o conselho voltou para Serveto ser queimado vivo. A sentença foi executada na manhã seguinte, de 17 de outubro de 1553. No caminho para ser queimado, Farel perguntou a Serveto, importunou a Serveto para receber o favor divino, confessando seus crimes por heresia. Segundo Farel, o homem condenado respondeu: eu não sou culpado e nem mereço essa morte. E ele rogou a Deus para perdoar os seus acusadores. Ele foi preso à estaca com correntes de ferro e os seus títulos e os seus livros foram amarrados ao lado dele. Quando as chamas arderam em sua face, ele gritou em agonia, gritou em agonia por mais de 1 hora, queimando até a morte. Isso é uma execução de um dos reformadores mais reconhecidos que nós temos. Não dá para eu falar mais sobre a reforma de John Knox, não dá para eu falar mais sobre outros reformadores, mas eu queria falar um pouquinho, vou aproveitar 10 minutos, 5 minutos eu vou passar do tempo, pode? Para falar de algo que eu preciso falar, eu não quero sair daqui sem falar. Quando Calvino morreu, os seus discípulos se reuniram e eles fizeram então um encontro onde a teologia calvinista foi finalmente estabelecida. É o que nós chamamos hoje, todo calvinista chama isso, e carrega essa doutrina até hoje, talvez seja o sistema doutrinário mais bem elaborado. Nenhuma igreja no mundo tem uma teologia tão definida, tão clara, tão fundamentada na palavra. É tão forte a teologia calvinista, que todos os grandes homens que você conhece na história da igreja, se você pensar num homem, por exemplo, David Whitefield, calvinista, teologia reformada, Moody, teologia reformada, quem mais? Me dá um nome aí. Spurgeon, teologia reformada. Jonathan Edwards, teologia reformada, pregou pecadores na mão de um Deus irado. Todos os grandes homens, todos os grandes avivamentos da Inglaterra, e um grupo que eu não posso falar deles mais porque não dá tempo, chamado os puritanos, a raça de gente mais extraordinária que viveu depois da reforma, foi um grupo de homens e mulheres que decidiram viver para Deus e para a glória de Deus. Eles oraram durante 100 anos, e durante 100 anos eles criaram os filhos para a glória de Deus. Eles ensinavam os filhos desde o nascimento até quando eles saíam de casa, a serem bons filhos, a crerem na palavra, a saberem o evangelho, a serem bons pregadores, bons pais de famílias. Eles eram bons empregados, bons empregadores, bons doutores, bons estudiosos. Eles eram simplesmente, foi o período em que a igreja mais viu a glória de Deus. E foi o único povo na história da igreja que orou por 100 anos. E sabe qual é o resultado de uma igreja que ora por 100 anos? Qual é o resultado, igreja, de um povo que ora por 100 anos? Um avivamento atrás do outro. A Europa, de 1760 a 1860, só na Europa, só na Inglaterra, houveram 15 grandes avivamentos. Carlos Finney é resultado da oração dos puritanos. David Whitefield é resultado da oração dos puritanos. Quando você escuta a história de David Whitefield, ele começa a ler a palavra do Senhor e diz: o anjo do Senhor está passando por aqui. Um camarada grita lá e cai morto. E ele então para
e lê novamente: o anjo do Senhor está passando por aqui, e o outro ali cai morto, e a multidão começa a se agonizar e a se agarrar nas colunas e entrar em desespero, com medo de cair no inferno naquela hora, porque ele estava cheio do poder e da glória de Deus. Nenhuma igreja que decide orar até que o avivamento venha vai ser decepcionada. Você pode dizer amém? Amém. Mas os descendentes, os discípulos de Calvino, criaram uma teologia que se chama hoje tulipa. Esse conjunto de doutrinas tem 5 afirmações. A primeira delas: o homem está totalmente depravado. A segunda: a eleição de qualquer ser humano é incondicional, ou seja, você querendo ou não, se você é eleito, pode espernear, você pode esmurrar, você pode gritar, mas você vai para o céu. Mas se você não for eleito, você pode esmurrar, espernear, gritar, orar, pedir, mas você não vai para o céu. Isso é a teologia reformada, isso saiu da reforma. Outra coisa, a expiação é limitada. Jesus morreu por todos, mas a eficácia da salvação é para um número determinado de eleitos. Há um número determinado de eleitos, porque há um número determinado de pessoas que Deus decidiu, por sua inteira liberdade e por sua inteira deidade, não escolher para a salvação, já que todos estavam debaixo do juízo do pecado. E outra coisa, é a última, isso aqui é meio batista também, que diz que a perseverança, os crentes, os salvos, são perseverantes ou perseveram até o fim, chamado de perseverança dos santos. Isso, na verdade, é resultado do primeiro encontro dos teólogos reformados chamados calvinistas. Por que eu estou falando disso, irmãos? Está todo mundo cansado? Aguenta eu ler só mais alguma coisa aqui, que é rapidinho? Fala amém, irmãos, por favor. Pronto. Queria que você ouvisse, porque eu acho que essas coisas deveriam ser ouvidas. Nós fugimos tanto disso, porque a gente não é de teologia reformada. Mas por que eu quero ler isso? Irmãos, há um movimento no Brasil, e essa conferência, se eu tivesse tempo, pastor Silvio, eu ficaria e daria vários seminários à tarde. Até pensei em propor isso, mas não deu. Há um movimento no Brasil hoje para que o Brasil inteiro está sendo tomado pela teologia reformada. E por que está sendo tomado? Porque os nossos maiores pensadores no Brasil são de teologia reformada. Então, nós batistas estamos começando a ficar num canto na nossa teologia. Não se espante, dentro da igreja já está cheio de gente que pensa com teologia reformada. E sabe o que é mais cruel disso? A Convenção Batista Brasileira, eu estou enfrentando, eu presido as igrejas da Convenção Batista Brasileira no Triângulo Mineiro e Vale do Paranaíba, que vai aqui de Luz até Paracatu e vai de Patos até a fronteira com o Mato Grosso do Sul. Eu presido todas essas igrejas. Sabe que o meu maior desespero é que a Convenção Batista Brasileira hoje está dividida entre pastores que são de teologia reformada, exatamente isso que eu acabei de ler, e pastores que são de teologia que hoje nós chamamos arminianista. E eu queria dizer algumas coisas para você. Primeira coisa que eu queria dizer para você é o seguinte: primeira palavra que eu dei aqui foi dizendo para você que havia uma controvérsia entre Pelágio e Agostinho. O que Pelágio ensinava? Pelágio ensinava que a igreja deveria orar mais.
e que os crentes deveriam ser fervorosos na fé, eles deveriam se dedicar à oração, eles deveriam buscar a Deus, eles deveriam, de certa forma, fazer a parte deles no desenvolvimento da salvação. Só que o Agostinho entendeu exatamente o contrário. O Agostinho entendia que isso não era possível, porque a salvação é uma eleição de Deus, e não, o crente não tem parte nessa eleição de Deus. Sabe quando a gente diz assim, quando Paulo diz, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados? O Augusto Nicodemos, que é um dos grandes pensadores reformados do Brasil, embora mais moderado, mas é um grande pensador, ele diz o seguinte: morto é o quê? Morto sente. Quando você fala para o morto, ele ouve. Quando você lê a Bíblia para o morto, ele reage. O morto é morto. O morto não pode viver mais. E a única forma de um morto viver é se Deus iluminar novamente ele. Ele vai abrir o entendimento e ele vai entender a palavra de Deus. E quando ele entender, ele vai crer. E crendo, ele é salvo. Só que isso é complicado, porque nós não pensamos assim. Eu vou mostrar por que nós, quando eu digo as igrejas batistas, por que eu quero ler para você 2 pontos eu quero ler para você 2 pontos da Confissão de Westminster. E eu quero ler exatamente para que você ouça com os teus ouvidos. E depois você saia daqui e vai atrás do pastor Silvio e resolva com ele esse problema. Depois você vai atrás dele. Então, eu já estou falando para ele comprar esse livro aqui, que vai ajudar muito. Irmãos, o título do livro é Que Amor é Esse? Esse livro, ele defende o que os batistas defendem, de capa a capa. É uma defesa da fé batista como nós cremos. É uma luta você ler esse livro, porque eu peguei esse livro e devorei, porque eu estava com necessidade de resolver conflitos pessoais, mas não é todo mundo que vai ler. Então, pastor Silvio, obrigado. Ei, glória a Deus. Não sabe o que seus ajudantes fizeram? Sumiu com o relógio dali. Ai, Jesus, é uma bênção essa igreja. Irmãos, eu vou para casa com saudade, viu? Pastor Silvio deve me chamar para vir pregar aqui pelo menos uma vez por mês. Aliás, deixa eu contar um segredo para os irmãos, vou pedir oração. Eu estou negociando com o Pedrinho uma casa aqui, gente. E eu não tenho casa em lugar nenhum nesse planeta. Então pode ser que eu consiga comprar uma casa junto com o Pedrinho, e já é um grande passo para eu voltar para Montes Claros. Então orem por mim, por favor. Se o Pedrinho fizer um preço bom, eu não tenho dinheiro nenhum. Eu estou igual aquele outro que chega lá, dinheiro não tem, mas vontade é muita. Então, eu queria ler para vocês esses 2 pontos. Primeiro, presta atenção. Isso é um negócio que você vai ter que prestar atenção, porque é complicado até de ouvir, mas eu quero que você ouça. Diz assim, o ponto que eu estou lendo é o capítulo que fala sobre os eternos decretos de Deus. Diz assim: pelo decreto de Deus, e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna, e outros predestinados para a morte eterna. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e preordenados, são particular imutavelmente designado. O seu número é tão certo e definido que não pode ser não pode ser diminuído e nem aumentado. Então, ele continua dizendo,
Pelo decreto de Deus, ele manifestou a sua glória a alguns homens e a alguns anjos. São predestinados para a vida e outros predestinados para a morte eterna. Na frente ele diz, segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o seu santo conselho e beneplácito, e o beneplácito de sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida eterna, para o louvor da sua glória e graça, e os escolheu de sua mera e livre graça e amor. Não por previsão de fé ou por boas obras e perseverança neles, ou de qualquer outra coisa na criatura que isso o movesse como condição ou causa. Quando nós lemos isso daqui, eu não sei se você entendeu tudo o que a confissão de Westminster está dizendo sobre os propósitos de Deus, mas esse é o ponto que mais nos inflama. Você é capaz de crer que Deus escolhe um e predestina outro? Deus escolhe um para a vida eterna e Deus escolhe outro para a destruição eterna? Mesmo não entendendo estas coisas, esse ponto é fortíssimo na teologia reformada. O que saiu daquele período maravilhoso de Lutero foi uma coisa chamada teologia reformada, vamos usar esse termo, teologia reformada, ou teologia calvinista. Esse ponto ele é muito importante para nós, porque de uma forma ou outra, eu estou vendo a igreja se debater. Irmãos, talvez aqui em Montes Claros você não esteja envolvido com isso, mas eu sei que há pessoas, e muitas pessoas, há pastores de toda parte, indo para uma igreja lá em São Paulo, a PIBA, da Igreja Batista de Atibaia, é a maior fonte de produção de teólogos calvinistas no Brasil hoje. Há um outro evento que é chamado, gente me ajuda, o Congresso da Fiel. Você vai no Congresso da Fiel e você volta de lá cheio de crises em relação à sua teologia. Por que eu digo cheio de crise? Porque a teologia calvinista, que não dá para ser exposta aqui, ela é profundamente fundamentada em textos bíblicos e é muito difícil de ser entendida e aceita. Bom, esse é um ponto que eu queria ler para você, mas aí eu queria mostrar para você uma outra coisa. Isso também é muito importante, você vai gostar de ouvir isso agora, e eu queria que você se identificasse. Vai ser a minha conclusão, viu, pastor Silvio? Existiu um sínodo chamado Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort, ele aconteceu exatamente para combater os arminianos. E aí eu queria ler para você o que um arminiano pensava logo após a reforma. E aí eu queria que você pensasse, e você vai, agora enquanto eu estiver lendo, você vai dizer, o Batista é isso daí. Essa igreja aqui, pelo menos, eu não sei, pastor Silvio tem estudado junto com a equipe dele muito nesses últimos anos, e eles já saíram de apenas envolvimento com a teologia para ter um curso de teologia, e eu não sei exatamente o que eles têm defendido, mas os 5 pontos os 5 pontos arminianista diz o seguinte: o homem nunca é de tal modo corrompido pelo pecado que não possa crer salvificamente no Evangelho, uma vez que este lhe seja apresentado. Esse é o primeiro ponto. O problema nosso é entender se o homem é corrompido, ou totalmente corrompido pelo pecado a ponto de ele estar morto, ou ele é corrompido pelo pecado, está morto no pecado, mas ele reage à palavra e à
fé no Evangelho. Esse é o ponto. Um calvinista vai dizer: o homem está morto no pecado e se Deus não iluminar o coração dele, ele não crê. O arminiano vai dizer: o homem está morto, é verdade, mas se Deus falar, ele vai ouvir e ele vai responder com fé. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto do arminiano: o homem nunca é de tal modo controlado por Deus que não possa rejeitá-lo. Presta atenção nisso. Isso é o que nós pregamos todos os dias. Nós pregamos que Deus não invade o homem. Não é isso que nós pregamos? Um teólogo reformado nunca vai dizer isso. O teólogo reformado vai dizer assim: meu filho, você é eleito antes da fundação do mundo. O teólogo reformado entende que a eleição não depende de quem corre, depende de Deus escolher ou não. Mas os arminianos dizem o seguinte: nós cremos que o homem ele não está nunca completamente dominado por Deus, que não possa responder ao chamado de Deus. Terceiro ponto, e eu estou acabando, gente, calma aí, mais 3 pontinhos a gente acaba. Terceiro ponto: a eleição divina daqueles que serão salvos alicerça-se sobre o fato da provisão divina de que eles haverão de crer por sua própria e deliberada escolha. Esse é o ponto que nós chamamos quase que basicamente chamamos de livre-arbítrio. Uma teologia que saiu da reforma não acredita em livre-arbítrio. Não há livre-arbítrio para o reformado. Não há. Mas os batistas de todas as épocas vêm crendo que o homem pode escolher. É a minoria. Eu diria para você que 80% das igrejas do mundo são de teologia reformada. Curiosamente. E diria para você mais: há mais igrejas se rendendo ao calvinismo ou à teologia reformada hoje do que nunca houve antes. Isso me angustia a alma, porque eu acho que nós precisamos de um novo sínodo. Só para você ter ideia, esses sínodos, todos eles eram feitos de centenas de homens que se reuniam durante o sínodo. O sínodo de Dor demorou quase 3 anos. E foram feitas mais de 700 sessões de pessoas discutindo todos os dias o que seria sua teologia. Quarto ponto: a morte de Cristo não sugere a salvação para ninguém, não garante a salvação para ninguém, pois não garante o dom da fé para ninguém. E aí ele diz: e nem mesmo existe tal dom. O que ele fez foi criar a possibilidade da salvação para todo aquele que crê. Isso é bem batista. É exatamente como nós cremos. O último: depende inteiramente dos crentes manterem-se em estado de graça, conservando a sua fé. Aqueles que falham nesse ponto desviam-se e se perdem. Ou seja, depende do crente manter a sua fé. Esses 5 pontos arminianos promoveu o sínodo de Dor, que criou os 5 pontos calvinistas que eu não posso ler mais, porque mesmo esse relógio não estando ali, eu preciso terminar. Mas eu queria terminar com uma coisa. Teve um teólogo reformado que estava aqui hoje, que me perguntou, mas ele não é acirrado não, mas ele me perguntou o seguinte: pastor, o que o senhor crê? E eu tive um professor muito bacana, eu tive a alegria de estudar com o Dr. Wilbur Norman Pickering. E esse camarada mora lá em Brasília, bem perto do pastor Paulo Antônio. E ele dizia uma coisa: irmãos, quando nós falamos dos 5 sola, fala para mim quais são os 5 solas. Primeiro, fé, graça, só Cristo, só as Escrituras e só a Deus glória. Por que isso é importante para a teologia reformada? Porque a teologia reformada diz o seguinte: Deus é soberano e
todas as coisas acontecem nesse mundo por ato soberano de Deus. Só que o Dr. Gilberto tinha uma maneira muito engraçada de dizer, de explicar a teologia reformada e a teologia arminiana. Ele fazia o seguinte: ele chegava na sala de aula e perguntava: Dr. Gilberto, o senhor crê na predestinação? Ele diz: Deus é soberano. Mas o senhor crê no livre-arbítrio? Ele dizia: o homem é responsável. O senhor crê que a graça é irresistível? Ele dizia: Deus é soberano. O senhor crê que o homem pode escolher? Ele dizia: o homem é responsável. O que ele estava dizendo? Ele concluía dizendo assim: eu não sei em que ponto, eu não sei de que forma a soberania de Deus é capaz de permitir que o homem tenha escolha, mas a graça e o projeto de salvação de Deus é como um homem caminhando. Ele diz: o homem é responsável, Deus é soberano. O homem é responsável, Deus é soberano. O homem é responsável, Deus é soberano. Foi a única coisa que me trouxe paz para eu entender que é impossível compreender as Escrituras em alguns pontos. Eu não sei por que Judas não pôde ser salvo. Eu não sei dizer por que o irmão de Jacó, que estava no mesmo ventre, e que foi escolhido para a perdição, e o outro escolhido para a salvação, quando os dois ainda não tinham feito escolha nenhuma. Eu não sei te explicar essas coisas, mas uma coisa eu sei te dizer: Deus é soberano. E o homem é responsável. De alguma forma, até a própria teologia calvinista diz: não há como dizer que Deus invade a oportunidade do homem de escolher. Isso te traz algum alívio, mas você só vai conseguir entender essas coisas quando você se debruçar e estudar. Uma coisa eu diria para você: nós batistas ainda continuamos crendo que há uma parte na graça de Deus que permite o homem se santificar, buscar a Deus, chorar diante de Deus, se derramar e Deus responder. Fora isso, a gente não entende a Bíblia. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu espero que você tenha sido abençoado esses dias. Hoje não foi um dia tanto de uma pregação mais assim intensa, mas era esse momento quando eu queria trazer para vocês esses pontos. Eu acho que esse assunto não esgota aqui. Igreja, não esgote esse assunto. Pastor Silvio, a equipe toda, eu diria: compra esse livro, leia. Compra os livros. E aí, os meninos que estão estudando aí teologia reformada, tem uns títulos muito bacanas. Dentre eles, tem um livro que eu estou buscando há 20 anos, porque eu tinha um e perdi. Chama Os Puritanos, de Martin Lloyd-Jones. Se vocês puderem comprar esses livros, compre, leia, porque a igreja precisa fazer esta reforma teológica. Amém? Fiquem de pé. Eu quero orar. Irmãos, a maior igreja da América Latina está lá em El Salvador, a igreja do pastor Vargas. Sabe quantos membros a igreja dele tem? Você não pode adivinhar, porque você não entra no céu. Mas tem 200 mil, tinha 200 mil membros há 15 anos atrás. E um dia eles pararam e disseram assim: a nossa igreja está cheia de desvios. Uns criam de uma forma, outros criam de outra. E ele reuniu a igreja e disse: vamos estudar esse negócio a fundo. E hoje, uma igreja com 200 mil membros é de teologia reformada. Eu não estou dizendo para você que isso é uma grande vantagem, mas as maiores igrejas do mundo perceberam uma coisa:
que a igreja precisa ter um fundamento sólido, claro e definido na sua teologia. Não dá mais para a gente ficar achando que exatamente aquilo que o pastor Paulo Antônio estava falando ali. Chega um camarada e diz que tal coisa é muito bonita, aí a gente começa a achar interessante e vai lá e começa a fazer. Chega o outro e nos joga, e aí a gente passa a comer de todas as fontes. A igreja precisa saber o que ela crê e ela precisa dizer com clareza a razão da sua fé. Amém? Pai de amor, nós queremos bendizer o teu nome. Eu quero te agradecer esta noite por esse grande momento que está sendo esse evento. Ô Pai, muito obrigado porque o Senhor me permitiu estar aqui. Muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado, Deus, pela família do pastor Silvio, toda a equipe dele, que Deus se lembrou de me convidar para estar aqui. Senhor, eu sei que há tantas outras pessoas que poderiam estar aqui ministrando, mas a mim foi dado esta alegria, e é muito maior para mim esta alegria, talvez, do que toda a igreja, e eu te louvo por esse privilégio. Eu também te louvo por esta igreja, eu te louvo por esses irmãos amados, eu te louvo pela alegria de estar com eles mais uma vez esse ano. Eu te louvo, Deus, por tudo que o Senhor faz na vida desta igreja. Eu te louvo pela vida, visão, ministério, ousadia do pastor Silvio. Eu te louvo pelos empreendimentos do teu servo, e eu coloco esta conferência, Deus, até o final diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, vem como um fogo impetuoso, vem, Deus, como um vento que sopra e enche esta igreja do teu Espírito, do seu poder. Enche estes homens e mulheres, jovens e crianças, de ousadia, de fé, de vontade de pregar o teu evangelho, de ser diferença nesse mundo para a tua glória. Muito obrigado, Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos e te bendizemos em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém, amados. Pastor Silvio.